Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Cláudio novamente, dando prosseguimento então ao curso Estatística e Experimentação Básica. Vou trazer para vocês hoje um tutorial básico sobre o software Genes, que é um software bem interessante. Ele foi desenvolvido para trabalhar com estatística e melhoramento, mas ele tem funções que vão servir para a maioria das áreas de experimentação. Então nós temos, por exemplo, possibilidade de fazer análise de variância, teste de médias, correlações, regressões e uma série de outras possibilidades. Bom, quando a gente faz um experimento científico, como vocês já sabem, né, nós geramos uma quantidade muito grande de dados, que é de diferentes tipos de características. E esses dados também têm muitas diferenças entre eles. E nós queremos, então, através da estatística, extrair as informações mais importantes desses dados e gerar então conclusões e extrapolações a respeito deles. Para isso, geralmente fazer manualmente é um pouco complicado. Por exemplo, nós trabalhamos muito com Excel para desenvolver as planilhas, trabalhar com as planilhas. O Excel mesmo ele dá uma grande possibilidade de a gente trabalhar esses dados. Mas existem também outros softwares que vão trabalhar com essa situação. Então, nós temos diferentes ferramentas para análise estatísticas, algumas bastante famosas, como o SAS, o R e o MATLAB. O próprio Excel, como eu disse, mesmo o Excel básico, a gente já consegue fazer bastante coisa. E quando você tem alguns pacotes específicos de estatística para o Excel, que também podem desenvolver muitas possibilidades. Até mesmo com a calculadora científica, a gente consegue fazer bastante análise estatística. É claro que vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível. No nosso caso hoje, então, eu vou trazer para vocês o software Genes, que foi desenvolvido então para trabalhar com experimentação genética e melhoramento, mas ele atende bem em várias situações que não sejam dentro da genética e melhoramento. Então ele é útil para diferentes áreas de estudo, né? Esse software foi desenvolvido pelo professor Cosme Damião Cruz, que é aposentado recentemente do Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Viçosa, uma pessoa sensacional, uma visão muito boa, uma inteligência muito acima da média e uma pessoa também muito amável, muito solícita, que sempre está disponível para ajudar as pessoas. Esse software ele vem desenvolvendo há vários anos e ele está sempre atualizando o software, inserindo novas funções, interações com outros softwares. É um trabalho espetacular do professor Cosme. Para vocês terem uma ideia, quando você pesquisa pelo software Genes no Google Acadêmico, você encontra mais de 7.000 citações em diversos trabalhos. Tem várias citações do software Genes, já que ele também teve várias atualizações ao longo do tempo, né? A última, se eu não me engano, publicação foi em 2016. Então, vocês verem que ele é utilizado não só pela comunidade brasileira, mas é uma contribuição para a ciência mundial, né? Você tem pessoas trabalhando com genes, não só no Brasil, mas em outros países. Algumas das vantagens do Genes: ele está disponível em português, inglês e espanhol. Uma vantagem muito grande dele são os pacotes com arquivos de exemplos. Então tem um pacote que você baixa que tem arquivos de exemplos para cada uma das análises que você faz. Então você tem como ver como que é feito o arquivo, então facilita na hora de você montar o seu arquivo de dados. Ele faz uma atualização constante, então nós vamos ver daqui a pouco, mas o professor está sempre atualizando com novas funções e esses pacotes são disponíveis para você fazer a atualização do seu sistema, e a atualização é muito simples também de fazer. Acho que a grande vantagem do Genes é a interface simples e intuitiva, não trabalha com linha de comandos. É claro, você tem outros softwares que te dão uma possibilidade de adaptar, né, as suas análises para a sua situação muito grande, como é o caso, por exemplo, do R. Você pode programar suas próprias linhas de comandos e fazer de acordo com o que você quer. Mas o Genes já tem muita coisa pronta
E eu acho que ele fica muito fácil de você trabalhar. Assim que você aprende como que monta os arquivos de dados, um pouquinho que você mexe nele, você vai ver que ele é bastante intuitivo, e além de ter esses arquivos de exemplos também, que facilita bastante. É interessante também a interação com os desenvolvedores. O professor Cosme e a equipe dele, eles são muito disponíveis. Tem a página no Facebook que a gente vai ver daqui a pouco, que você pode tirar dúvidas por lá. Eles também desenvolvem vídeos ensinando a utilizar o Genes. Se vocês procurarem, tem um canal deles no YouTube, se não me engano. Aqui eu vou dar um geral para vocês, mas lá vocês encontram também passo a passo de várias análises. E além disso, ele também faz uma interação com outros softwares de análise de dados. Então vocês vão ver lá principalmente o R e o MATLAB, e também o Selegen, que é um outro software brasileiro do professor Marcos Deon. Trabalha principalmente com modelos mistos, é um outro software muito bom também para se fazer análises, principalmente pensando em melhoramento. Bom pessoal, o primeiro passo então é fazer o download e instalar o programa. Vocês vão ver que a instalação desse programa tem alguns detalhes, mas é bem simples. Primeiro passo então é ir ao Facebook e acessar a página Genes News. Lá eles têm todas as informações para se fazer a instalação e fazer também atualizações do Genes. Então, se eu vier aqui no Facebook e pesquisar Genes News, logo a primeira página aqui é a que a gente quer. Então, eu vou acessar a página. Vocês vão ver aqui que além sobre o Genes específico, também tem divulgações de cursos, por exemplo. O pessoal também usa para tirar dúvidas aqui na página. Inclusive você pode enviar mensagem, o professor Cosme costuma responder. Mas o nosso objetivo então é essa publicação fixada que fala sobre a instalação do Genes. Então ele tem aqui algumas informações, nós vamos fazer diretamente. Eu vou acessar então essa página Biodata. Aqui nós vamos ter que baixar 3 arquivos. Um deles é esse Bioinfo Setup, que é o arquivo de instalação do Genes. O segundo é esse aqui, dados.zip. Esse arquivo de dados aqui tem todos os arquivos de exemplos para cada uma das análises que tem no Genes. Ele é muito importante para a gente também. E em terceiro nós vamos baixar esse aqui, genesex.zip. Esse genesex é a atualização do programa Genes. Então, quando eu instalo aqui pelo Bioinfo, esse arquivo setup, ele vai instalar uma versão mais antiga do Genes. E aqui no genesex, nós vamos então fazer depois a atualização. Como que eu vou fazer? Eu vou baixar todos os 3, vou descompactar todo mundo. O Bioinfo então vai ter um arquivo executável, eu vou instalar o Genes. Após instalar, ele provavelmente vai ser instalado na página de arquivos de programas. Vocês vão utilizar esse genesex aqui, vou aumentar um pouquinho, esse genesex aqui, vocês vão descompactar e vão copiar e colar todos os arquivos que estão dentro dessa página na página onde o Genes foi instalado. Vai perguntar para subscrever, né, para copiar por cima os arquivos, vocês confirmam. Então aqui, toda vez que tiver uma nova atualização, a última atualização foi 20 de julho de 2020. Se ele fizer uma nova atualização, ele vai jogar aqui na página do Biodata. Vocês podem fazer a mesma coisa. Baixa esse arquivo genesex, descarrega ele e copia e cola todos os arquivos dentro da página do Genes. Com isso, seu Genes vai estar sempre atualizado. E ele realmente faz atualizações, algumas são atualizações pequenas, às vezes algum erro que está acontecendo. Outras já são atualizações maiores, como por exemplo integração com outros programas como o MATLAB, por exemplo. E esse arquivo de dados aqui, o ideal é que você baixe e descompacte esses arquivos numa pasta dados diretamente no diretório C da máquina. Então quando a gente for fazer a trilha de dados do programa, nós vamos selecionar essa pasta e toda vez que eu clicar no arquivo de exemplos, o programa vai buscar os exemplos dentro dessa pasta aqui. Por isso que ela é bem importante. Então, lembrando aqui só para ficar marcado, nós temos que baixar esses 3, Bioinfo, genesex e o dados. E a partir do momento que eu terminei de fazer a instalação, já coloquei os arquivos de dados na pasta C2 pontos
e depois também fiz a atualização do programa, eu já posso utilizar então o nosso programa. A primeira coisa é definir a trilha de dados. Bom, para isso então, nós vamos abrir o nosso software Genesis. Nós vamos no menu superior clicar em utilitários e depois em trilha de dados, que é o penúltimo item. Nós vamos selecionar a pasta dados no diretório C2 Para isso a gente só dá um clique duplo. E depois selecionar também o local de execução de alguns outros softwares que podem ser utilizados, como por exemplo a leitura de PDF, pacote R e o MATLAB. Esses aqui são adicionais, não são obrigatórios de fazer não. Então, aqui é a tela do nosso Genesis. Vou maximizar aqui. Esse é a interface do programa. Aqui nós temos o menu, inclusive o que nós vamos utilizar. Então nós vamos clicar aqui em utilitários e depois em trilha de dados. Aqui eu vou selecionar, então, como eu disse, a pasta de dados, que a minha já está selecionada, mas se não tiver, você vem aqui em C, encontra a pasta de dados e dá um clique duplo, ela aparece aqui como trilha. É interessante e é importante vocês fazerem isso, como eu disse, para utilizar os arquivos de exemplos. E aqui embaixo, o meu também já tem os outros softwares, por exemplo, a leitura de PDF, o software R e o MATLAB. Então, terminando aqui, eu vou só fazer retornar. Já estou ok com a minha trilha de dados. A próxima etapa, essa aqui é importante para a gente trabalhar com Genesis. O nosso sistema tem que estar utilizando ponto como separador de decimais. Por que a gente utiliza isso? No sistema internacional, o ponto é utilizado como para separar decimais. Então, o que a gente usa como vírgula, o normal seria ponto. E a vírgula é utilizada para separar de 1000 em 1000. Né? Então, se eu tiver 1100 e alguma coisa, eu vou ter 1000, alguma coisa. Isso aqui é importante pelo seguinte. O software Genesis ele roda utilizando o ponto como sendo o separador de decimal. Eu poderia fazer isso separado. Eu deixo meu sistema com vírgula e aí quando eu vou montar o meu arquivo de dados, eu substituo vírgula por ponto. Em algumas análises que a gente faz, isso é possível. Mas quando eu trabalho com algumas análises, o próprio sistema ele gera um arquivo e pega o arquivo de saída para terminar a análise. Se o sistema está utilizando vírgula como separador decimal, na hora que ele gerar o arquivo vai ser gerado como vírgula e na hora do programa terminar de fazer a análise vai dar erro. Então, é só fazer isso. Como que a gente faz então? Eu vou abrir o meu painel de controle, vou alterar formatos de data, hora e números. Então vamos lá. Painel de controle. Vamos lá. Aqui alterar formatos de data, hora e número. Certo? Então, nós vamos em configurações adicionais e vamos selecionar aqui símbolo decimal, ponto, símbolo de agrupamento de dígitos, vírgula. Então vamos lá. Cadê aqui configurações adicionais? Símbolo de agrupamento de dígitos, vírgula, símbolo decimal, ponto. Provavelmente o seu computador originalmente vai estar ao contrário. Você faz essa alteração aqui, ok e ok. Pronto, agora nosso sistema já está livre para poder trabalhar com Genesis.